Canal Alheio Testemunho. Em continuação da série O Plano da Salvação, hoje falaremos sobre a justificação pela fé. Depois da vinheta. O primeiro texto está em Gálatas, capítulo 5, o verso 17 ao 21. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui nos apresenta a carne, ela cobiça contra o espírito. E vemos que as obras da carne são justamente a transgressão da lei de Deus. E aqui diz que, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei que seria essa? A lei do pecado. Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa que está em nossos membros. E a lei do pecado é justamente tudo isso aqui que foi apresentado. Adultério, fornicação, enfim, tudo. Que é contra a lei do Espírito, que é a lei dos 10 mandamentos. E agora Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, a lei do Espírito, da mente, a lei dos 10 mandamentos. Vejamos, o primeiro fruto é justamente o amor. E o que diz a lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a lei do amor. Isso. O próximo é o gozo. A lei de Deus diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, aí está o gozo, e santo dia do Senhor. Temos também paz. Encontramos 5 últimos mandamentos, que é não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. E agora longanimidade. Não matarás, não adulterarás, não dizer falso testemunho, é ser longânimo. Também sobre a benignidade. São os 10 mandamentos, fazer o bem. A bondade, os 10 mandamentos. O sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não mentir, não cobiçar. Justamente. A fé, isso são os 5 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento diz para adorar a Deus. Isso só podemos fazer pela fé. O segundo também, quando Deus faz uma promessa, aqueles que observam seus mandamentos, Ele abençoará até a 1000ª geração, ou seja, é pela fé. Mesmo o sábado, nós não estávamos na criação, mas ao observar o dia de sábados, fazemos pela fé no nosso Criador. Depois vem a mansidão, os 10 mandamentos. Justamente. E por último, a temperança. Também são os 10 mandamentos e precisamente o 4º mandamento, que é justamente ter temperança entre o trabalho e o descanso. Onde nós separamos um dia para o lado espiritual, para Deus. Justamente. Então vemos aqui que os frutos do Espírito são justamente a observância da lei de Deus. E agora Romanos 2:13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Temos também 1 João, capítulo 3, o verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, temos que praticar a justiça da lei. E agora, Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então vemos aqui um texto bem interessante. Os 2 primeiros textos nos dizem ter a justiça da lei. Nesse daqui diz, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Parece que é uma contradição entre os textos, mas não. Os 2 primeiros dizem respeito à justiça de Cristo comunicada.
E esse último texto de Filipenses fala da justiça imputada. Então aqui nós vemos as diferenças. Cristo, quando morre, ele nos dá a sua justiça e toma sobre si a nossa culpa. Por isso ele morre por nós. Então esta é a justiça imputada. A comunicada é aquela que dia a dia é o processo de santificação, onde ele vai nos comunicando a justiça da lei. Nós precisamos da justiça da lei agora. Nós fomos tornados justos e agora precisamos continuar sendo justos. Como? Praticando a lei dos 10 mandamentos. É simples. Justamente. Agora em Romanos, capítulo 8, verso 3, nos explica mais um pouco sobre esse processo dessa justificação pela fé. Então em Romanos, capítulo 8, verso 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Agora, por que a lei estava enferma pela carne? Como vimos, nós temos essa natureza pecaminosa e nós não conseguimos guardar a lei. E a lei, para ela transmitir a sua justiça, ela só transmite àqueles que observam. Por isso, em Romanos capítulo 7, os versos 18 e do 21 ao 23, nos dizem: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É a lei da hereditariedade do pecado que Adão nos transmitiu. Essa é a lei que está em mim, que ele está querendo dizer. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Na mente ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então nós temos a lei da hereditariedade, que Adão nos transmitiu após pecar, e agora nós temos uma lei que está no nosso interior, na nossa mente, que é a lei dos 10 mandamentos, e elas se chocam. Então a lei diz assim, você tem que fazer o bem, mas o corpo está inclinado para o pecado. E Deus precisa de resolver este problema. Justamente, por isso que diz que era impossível a lei, por causa da carne. A carne estava acima da lei. A carne estava querendo se sobrepor à lei. Justamente. Por isso também em Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui ele só troca uma palavra. Ele trocou a lei de Deus por espírito, mas são a mesma coisa. E em Jeremias, capítulo 31, os versos 31 e 32. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então teremos agora uma nova aliança. Como seria? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vemos aqui, a lei não foi mudada. Continua a mesma lei. Os 10 mandamentos. Justamente. O que mudou foi o quê? Foi a natureza humana pecaminosa. A carne. Nessa primeira aliança, a lei estava no exterior do ser humano. Ou seja, o ser humano continuava pecando. Ele não conseguia observar a lei para ter essa justiça da lei. Nós tínhamos a lei gravada em tábuas de pedra que estava no exterior. Agora ela está sendo introduzida no interior, na mente. Justamente. Agora sim, o homem pode sim observar a lei de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Agora a lei foi introduzida em nossas mentes. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como entender agora isto? Vamos lá. Então a lei dos 10 mandamentos, ela estava escrita em tábuas de pedra no exterior, não estava no nosso interior. Agora, ela está sendo efetivada em nossas mentes.
Então, a letra, só a letra dos 10 mandamentos, mata. Agora, ela precisa vivificar, então ela tem que estar no nosso interior. Nós precisamos observá-la. Para isso, havia a necessidade de que Cristo viesse morrer por nós, para que ele pudesse efetivar a lei em nós, nos dar a sua justiça imputada e agora nos comunicar a justiça da lei dos 10 mandamentos. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ou seja, Cristo, ele é o espírito vivificante. Por quê? Porque ele observou toda a lei. E isto, Cristo nos dá essa sua justiça. Ele nos transmite essa justiça e nos comunica diariamente. Então, Cristo observou a lei dos 10 mandamentos. E agora, como segundo Adão, nos passa essa observância também. Por isso que ele é espírito vivificante. Ele está vivificando nossa mente, psique. O espírito, a palavra espírito vem do psique, psicologia, psicológico. Então, esse espírito, esse psique, vem renovar a nossa mente. Justamente. Agora, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo nos dá a sua mente, aquele caráter que observa todos os mandamentos. Por isso que em Romanos, capítulo 7, o verso 24 e 25 nos diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então vemos aqui que antes de Cristo, se não tivesse esse plano da salvação, o ser humano só iria estar debaixo da lei do pecado. A carne que ia se sobrepor à lei de Deus. Mas agora, através de Cristo, não. Temos agora uma segunda opção. Agora podemos observar a lei de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, os versos 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, resumidamente, aquilo que era impossível, a lei, quando Cristo vem, agora é possível. Nós agora podemos observar a lei dos 10 mandamentos. Essa é uma aliança efetiva. Cristo veio e cumpriu a parte da condenação da lei, que era pagar pelos nossos pecados, e agora a efetivação da mesma, nos comunicando a justiça da lei. Agora nós podemos observar a lei dos 10 mandamentos. E embora haja sacrifício, é verdade. Há uma luta, é verdade. Mas a vitória é certa. Nós temos que nos entregar a Cristo e aceitar que a lei dos 10 mandamentos governe o nosso ser. Justamente. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é justamente a lei de Deus. É esse caráter de Cristo aqui na terra, que ele observou os 10 mandamentos perfeitamente. Este caráter, essa observância da lei, ele nos transmite. Justamente. Agora em Romanos, capítulo 8, verso 7 ao 10. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Ou seja, a carne é contra a lei de Deus. Ou seja, se não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, isso significa que observamos agora a lei de Deus. Estamos agora sujeitos à lei de Deus. Isso. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, agora vivemos por causa da justiça. Vivemos agora por observar a lei de Deus. Que é a justiça, a norma da justiça. E 2 Coríntios, capítulo 3, os versos 7 a 9 e o 18. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, que são a lei dos 10 mandamentos, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o de Cristo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então agora há uma transformação em nós, através de Cristo Jesus, que é andar como ele andou, observar o que ele observou, que é a lei dos 10 mandamentos. Ser transformado à sua imagem. Então, esse ministério da morte, ou mesmo também o ministério da condenação, era o quê? Era que a lei, ela estava no exterior do ser humano. Ela não conseguia transmitir a sua justiça ao ser humano. Ou seja, o ser humano continuaria pecando e isso resulta justamente na morte. Por isso que é o ministério da morte. Não resolve esse problema. Mas agora, o ministério do Espírito é justamente pegar essa lei dos 10 mandamentos e introduzi-la dentro da nossa mente. Agora ela está gravada nas tábuas do nosso coração. E agora nós temos a opção de observá-la. Justamente. Nós podemos observá-la através dos méritos de Cristo. Por isso que é chamado Ministério da Justiça. Ou seja, nós somos justos diante de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos observar os 10 mandamentos. Então aqui encerra-se o estudo. Nós faremos ainda mais um da série. Não perca. Falará sobre a parábola que Cristo menciona a respeito desse ensinamento. Os aguardamos para o próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém.